Olá, pessoal, tudo bem? Sexto ano. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre o gênero textual notícia. Eu sei que quando eu falo assim, já vem algo na sua mente. Você já conhece de alguma forma esse gênero textual, ok? E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a sua estrutura, suas características. Então vamos lá. Então, o que é uma notícia? A notícia é um gênero textual que possui o objetivo de informar o leitor sobre determinado assunto. Então, está aí a principal característica do gênero textual notícia. Ela tem a intenção de nos informar sobre alguma coisa, trazer para a gente alguma informação. Esse gênero textual vai tratar dos mais diversos conteúdos, como política, acontecimentos pelo mundo, questões relacionadas à saúde e muitos outros. Então, a notícia é um gênero textual que vai trazer para a gente alguma informação sobre conteúdos variados, conteúdos diversos, só que a principal função dele é trazer para a gente, uma informação. E aí nós temos as características desse gênero, ok? Então, é um texto de cunho informativo, como eu falei para vocês, vai trazer para a gente uma informação. Textos descritivos ou narrativos, vai descrever para a gente alguma coisa ou narrar para a gente algum acontecimento. Textos relativamente curtos, por quê? Por ser uma notícia, né? Se fosse um texto muito longo, talvez as pessoas não conseguissem ler aquele texto todo e a notícia ficava incompleta para alguns. Então, a intenção é que seja um texto muito curto para que a gente consiga ler rápido e consiga ter aquela informação rápida. Veiculado nos meios de comunicação. Então, nós vemos muita notícia na rádio, na televisão, na internet, nos jornais. Linguagem formal, clara e objetiva. Então, nós vamos ter lá uma linguagem formal, vai ser algo que vai ser bem claro para a gente vai entender tudinho sem nenhuma complicação e vai ser objetivo, ou seja, não vai ter muita enrolação não, vai dizer para a gente logo o que está acontecendo, aquela informação. Então, são textos que têm títulos, o título principal e o auxiliar, nós vamos ver mais na frente. Textos em terceira pessoa, ou seja, impessoais. O que é que isso quer dizer, tia? Quer dizer que a pessoa que está escrevendo ali, certo? Ela não vai dar a sua opinião ou impor seus desejos, o que ela acha ou deixa de achar, certo? Então, é impessoal. E fatos reais, atuais e do cotidiano. A gente sabe que as notícias que nós vemos por aí são notícias do nosso dia a dia, são coisas que realmente aconteceram e são notícias. A gente vê muito, por exemplo, nos jornais, notícias de um dia antes, né? Então, são cotidianos, né? Atuais. Então, vamos ver agora a estrutura da notícia, ok? Muito fácil. Primeiro, nós vamos ter o título principal ou manchete. Pode ser chamado dessas duas formas. Tá vendo essa parte aí que tá nesse espaço aí azul, que tia grifou? Esse aí é o título principal ou manchete. Geralmente, apresenta-se grafado de forma bem evidente, com vistas a despertar a atenção do leitor. Então, aqui, olha como tá grandão, tá mais escuro, tá em negrito. Então, aqui vai chamar a atenção do leitor. Quando a gente olha para aqui, a gente sabe que aquele é o título da nossa notícia. França reconhece pela primeira vez o uso de tortura na Guerra da Argélia. Essa é uma notícia. E essa aí é o título da notícia, a manchete da notícia. Nós temos também o título auxiliar. Funciona como elemento principal, acrescentando-lhe algumas informações, de modo a torná-los ainda mais atrativo. Então, esse título auxiliar é o título que vai vir juntinho do título principal, mas ele vai trazer para a gente alguma informação a mais, acrescentar alguma outra informação, fazendo com que essa notícia seja mais atrativa. Então, aqui, Emmanuel Macron determina ainda a abertura dos arquivos sobre desaparecidos no conflito. Então, a gente tem aí um outro título que acrescentou uma informação ao título principal.
Então, agora nós temos a lead, ok? Então, o que é o lead? Corresponde ao primeiro parágrafo e normalmente sintetiza os traços peculiares condizentes ao fato, procurando se ater aos traços básicos relacionados às seguintes indagações: quem, onde, o que, como, quando e por quê. Então, lead é o primeiro parágrafo da notícia. E esse primeiro parágrafo é um parágrafo muito interessante, porque esse primeiro parágrafo, ele vai trazer um resumo de tudo na notícia. Sabe assim, às vezes a gente tá com uma preguicinha de ler todo o texto, né? Toda a notícia. E aí, o que é que acontece? Quando a gente tá com essa preguicinha de ler toda a notícia, a gente pode ler apenas o primeiro parágrafo, que chama-se lead. Nesse primeiro parágrafo, a gente vai ter todas as informações sobre o texto. E aí, nesse primeiro parágrafo, ele vai responder as perguntas: quem, onde, o que, como, quando e por quê. Então, veja, nessa notícia que eu trouxe para vocês, nós temos nesse primeiro parágrafo o resumo de toda a notícia, por isso que se chama lead. E por fim, nós temos o corpo da notícia, que é a notícia em si com mais informações. Relaciona-se à informação propriamente dita, procedendo à exposição de uma forma mais detalhada no que se refere aos acontecimentos mencionados. Então, se no lead a gente tem apenas um resumo, nessa parte, né, do corpo da notícia em si, a gente vai ter a notícia, só que com mais detalhes, mais detalhado, ok? Então, pessoal, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão olhar aí no grupo, vai ter lá no grupo o PDF, né, do conteúdo. Vocês vão escrever no caderno de português, tá certo? Me mandar uma fotinho depois. E é isso, por hoje é só. Assistam esse vídeo, qualquer dúvida, fala comigo lá no privado. Um abraço do tamanho de bonito para todos vocês. Até a próxima aula, tá? Beijos!